Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui na clínica e eu pensei em conversar com vocês a respeito da dimensão do corpo na orientação profissional. Quando eu falo a dimensão corporal, eu falo de dificuldades que a gente observa que os jovens apresentam no momento um momento crucial de escolha, um momento crucial de tomada de decisões que nem sempre estão muito claras, né? E essas manifestações corporais, elas podem girar em torno de ansiedades que se traduzem por sensações de cansaço, sensações de desânimo, desmotivação, tristeza, preocupação constante, e claro que tem uma repercussão e se manifestam através do corpo. Aliás, às vezes, né, a gente consegue, né, na maioria das vezes, intervir, né, no sentido de auxiliar o jovem para que esse sofrimento diminua, justamente trabalhando com o corpo. Então, para eu explicar um pouquinho para vocês do que eu estou falando, né, da dimensão corporal, daquilo que existe de integração entre emoção, afeto, pensamento e corpo, né, eu vou falar um pouco rapidamente a respeito da origem, né, da psicanálise, que traz para a gente esse embasamento, essa compreensão a respeito do ser humano. Então, lá, né, nos primórdios de 1800, aí, né, do século XIX, um médico que, né, posteriormente focou o trabalho dele na compreensão dos aspectos emocionais, né? Esse médico, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, que é o Sigmund Freud. Ele sacou, né, que muitas das manifestações de sofrimento, de dor, né, que chegavam até ele enquanto médico, enquanto o profissional que atendia num hospital, tinham uma base que não era orgânica, né? Então, por exemplo, naquela época existia, claro, muita repressão em relação à própria sexualidade, o feminino tinha que ser algo muito escondido, né? A mulher era vista como um ser muito frágil. Então, algumas manifestações, elas ocorriam, eram comuns, como, por exemplo, né, na época lá do Freud, existia quadros, né, de cegueira. De repente, a pessoa não enxergava mais nada. E não tinha nenhuma fundamentação, não tinha nenhum motivo, né, orgânico, uma questão de nervo óptico, nada disso. Então, ele começou a tratar, né, essas pessoas, né, vou fazer um resumo para vocês porque a coisa é muito mais complexa, e começou a perceber que esses sintomas eles tinham realmente uma origem em conflitos emocionais que se manifestavam a partir desses sintomas, desse sofrimento. E esses conflitos eles estavam relacionados a uma área, né, do nosso psiquismo que o Freud denominou como inconsciente. O inconsciente ele guarda memórias que não são possíveis de serem acessadas de uma forma, né, rápida, no momento. Então, ali ficam depositadas lembranças de histórias, de situações que nós vivemos e que muitas vezes são histórias muito difíceis, traumáticas, que ficam guardadinhas, mas que acabam que por N questões de estímulo da vida, do momento, acaba buscando uma forma de se manifestar. E essa manifestação, ela não é através da fala, do verbal, de imediato, e sim através do sintoma. Então, a partir dele, né, muita coisa evoluiu, muito conhecimento se estruturou, mas mesmo naquele período, né, um outro médico também teve uma outra sacada a respeito da questão justamente da integração entre o corpo, a maneira como o corpo se desenvolve desde a fase pré-natal,
até a vida adulta, como que esse corpo se estrutura para dar conta das pressões que são muito, né, intensas, das exigências do meio ambiente. Esse cara, ele se chama Wilhelm Reich. Na verdade, o nome se pronuncia corretamente Reich, porque ele era de origem alemã, e ele foi o cara que idealizou toda uma teoria e uma prática de apoio, uma prática psicoterápica de apoio aos pacientes que chegavam até ele, mas uma prática que integrava o conhecimento já adquirido da psicanálise sobre o inconsciente, sobre as repressões, sobre os conflitos, as ansiedades com o corpo. O corpo aparece aí estruturado, né? O nosso corpo ele se estrutura a partir da nossa experiência de vida, desde a fase pré-natal, e ele se estrutura para dar conta dessas exigências. Cada pessoa vive uma vida totalmente individualizada, totalmente única, e essa estruturação ela é única também. Então, cada um de nós tem um jeitão, né? Um jeitão para lidar com as necessidades, e esse jeitão é uma forma também da gente se proteger. Então, um exemplo que eu sempre dou quando a gente fala de defesas corporais, né, de estruturação de tensões, é a repressão ao choro. Quando nós somos pequenos, muitas vezes a gente precisa segurar o choro, a gente não pode chorar, a gente tem que, né, se conter, porque a gente está numa situação ali que a mãe, o pai, né, nós como mãe e pai também, não pode chorar agora. Então, esse segurar o choro, ele, se for muito contínuo, uma coisa muito constante, ele estabelece um padrão de respiração mais curta, de tensão, garganta, boca, nuca. E a gente cresce, né, estruturando esse jeitão de se defender desse choro que vem, dessa bronca que vem dos pais, dessa bronca e dessa expectativa do nosso meio, da nossa cultura, e a gente estrutura muitas vezes uma defesa que nos impede de respirar de uma forma mais livre, mais espontânea. Aí, a gente voltando então para a orientação profissional, orientando, esse jovem, ele chega muito ansioso, é claro, né? Mas ele chega também com esses padrões, uma respiração curta, uma tensão muito grande, a perna travada, os ombros travados, aquela energia muito aqui fluindo só na cabeça, bloqueios de memória porque está sobrecarregado. São padrões que normalmente a gente encontra e nós conseguimos, através de exercícios, de posturas, que envolve respiração, expressão corporal, nós conseguimos que algumas dessas tensões elas possam se diluir e possa trazer para o jovem uma manifestação de maior tranquilidade em relação ao seu futuro. Eu vou entrar mais a fundo nesse assunto, né? Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês algumas posturas e alguns exercícios que nós podemos usar. Ótima semana, abraço a todos!